Boa noite. Meu nome é Eduardo Milhaucac, eu sou autor do trabalho intitulado Associação entre a expressão de receptores de estrogênio e receptores de progesterona Ki67 e a resposta patológica completa após tratamento quimioterápico neoadjuvante no carcinoma ductal invasor. Minha orientadora foi a professora doutora Iris Rabinovich. O câncer de mama é a neoplasia mais incidente do mundo, segundo o relatório emitido pelo Globocan em 2020. O diagnóstico precoce do tumor de mama é a peça-chave para a cura da doença. A quimioterapia neoadjuvante, a QTNA, que é aquela terapia que ocorre, a quimioterapia que ocorre antes de uma cirurgia, é uma grande arma no tratamento da neoplasia mamária. A resposta patológica completa, a RPC, é um marcador de melhor prognóstico para pacientes que são submetidos à quimioterapia neoadjuvante. Diferentes tipos de imunossupressivos de tumores de mama respondem de formas diferentes à quimioterapia neoadjuvante. Tudo isso dito, a busca por marcadores que estejam associados a maiores taxas de RPC, que é um marcador de melhor prognóstico, como eu disse anteriormente, é fundamental. Os objetivos desse trabalho são analisar a associação entre a resposta patológica completa e receptores de estrogênio, associação entre a RPC e receptores de progesterona, e entre a resposta patológica completa e o Ki67, que é uma proteína marcadora de proliferação celular. Esse estudo é um estudo observacional, analítico, retrospectivo e transversal, de modo que a gente fez coleta de dados em prontuários de pacientes com câncer ductal invasor de mama tratados com quimioterapia neoadjuvante entre janeiro de 2017 a dezembro de 2020 no Hospital de Clínicas da UFPR e no Centro de Doenças da Mama na Oncoclínica, de modo que a gente analisou ali tanto pacientes do sistema público de saúde quanto do sistema privado. A análise dos dados foi feita à base de compilação de dados em planilha de Excel e foi realizada uma análise estatística. Os resultados: dos 228 pacientes analisados com câncer de mama, foram 216 pacientes tendo tumores unilaterais e 12 tendo tumores bilaterais, totalizando 240 tumores. Quando analisamos a variável Ki67, nós tivemos que acima de 20% ou igual a 20%, que é o cutoff, estabelecido por convenções internacionais, 187 pacientes apresentaram, cerca de 83,9% desse Ki67 acima de ou igual a 20%. Quando analisamos receptores de estrogênio, dos 237 tumores válidos de análise, 156 ou 65,8% tiveram positivos, quando 81 ou 34,2% foram negativos. Quanto ao receptor de progesterona, a gente teve 129 tumores positivos e 107 tumores negativos para esse receptor. Quanto ao receptor hormonal, que é se receptor de estrogênio e ou de receptor de progesterona foi positivo, nós tivemos 158 positivos, ou quase 67%, e 79 negativos. Quando analisamos a resposta patológica completa dos 240 tumores analisados, 66 ou 27,5% tiveram resposta patológica completa e o restante não obteve. Quanto à relação entre o receptor de estrogênio e o receptor de progesterona, Ki67 e ocorrência de resposta patológica completa, tivemos que dos 81 tumores negativos para receptor de estrogênio, cerca de 40% tiveram resposta patológica completa. Quando foram positivos para esse receptor, apenas 21,8% obteve resposta patológica completa. Quando analisamos o receptor de progesterona, dos 42 tumores com resposta patológica completa, dos 107 tumores negativos para receptor de progesterona, 39,2% obtiveram resposta patológica completa. Dos 129 tumores analisados positivos para receptor de progesterona, apenas 24 ou 18,6% tiveram resposta patológica completa. Quando analisamos o receptor hormonal, dos 79 tumores negativos para receptor hormonal, que não tinham nenhum dos dois receptores, 40,5% tiveram resposta patológica completa. Quando havia um ou dois desses receptores, dos 158 tumores analisados, apenas 34 ou 21,5% obtiveram resposta patológica completa. Quanto ao Ki67, com o Ki67 igual ou acima de 20%, dos 187 tumores que se encaixavam nesse critério, 30,5% tiveram resposta patológica completa, ao contrário dos
8,3% quando esse receptor que tiveram resposta patológica completa, quando esse receptor era menor que 20. Quando analisado com KI, um cutoff para o KI de 50%, que vai ser explicado mais para frente, 37% obtiveram resposta patológica completa quando maior ou igual a 50%, contra 19,8% quando abaixo de 50% deste marcador de proliferação celular. O cutoff de KI geralmente é utilizado com 20%, de acordo com conferências internacionais, mas aqui nós traçamos uma curva ROC para discriminar entre ter ou não ter resposta patológica completa, e o ponto de corte foi para 50%, de modo que os valores de KI67 a igual ou maior que 50% correspondem a ter resposta patológica completa. Os estudos que nós utilizamos como base corroboram com o nosso estudo. Essa meta-análise mostrou que quanto maior for o KI67, maiores são os índices de resposta patológica completa. Este ensaio clínico multicêntrico mostrou que tumores negativos para receptor hormonal possuem maiores taxas de resposta patológica completa, bem como o nosso estudo. E esse estudo retrospectivo multicêntrico realizado no Japão mostrou também que tumores negativos para receptor hormonal possuem maiores respostas de resposta patológica completa. Concluímos, então, que a negatividade para receptor de estrogênio e receptor de progesterona estão associadas a menores taxas de resposta patológica completa e maiores taxas de KI67 associam-se com maiores índices de RPC, né, maior de ou igual a 20%. A observação desses marcadores é importante para a elaboração do plano terapêutico e estimar o prognóstico do paciente, e é importante que haja mais estudos na área para podermos ter mais marcadores de resposta patológica completa para estimar um melhor prognóstico para os pacientes. Essas são nossas referências. Muito obrigado pela atenção.